Então hoje eu quero continuar falando com você sobre os tribunais celestiais. Então abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 7. Daniel 7, nós vamos ler os versos 9 e 10. Diz assim, Daniel 7, versos 9 e 10. Enquanto eu olhava, tronos foram postos nos lugares, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Verso 10. E saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Se você não assistiu, assista a pregação de domingo passado, que foi a introdução. Essa pregação já está sendo esparramada. Eu recebi um testemunho de uma irmã do Rio de Janeiro, que falou, cara, essa pregação me impactou e veio diretamente. E antes que o diabo se apresentasse para me acusar, eu já fui diante de Deus, já confessei tudo que tinha que confessar. Eu dei muita risada, né, do testemunho. Mas o que nós estamos falando nesses dias, e nós vamos falar nesses dias? O trono de Deus não é só um trono aonde Deus se assenta, mas o trono é aonde o justo juiz se assenta. E quando nós vemos na Bíblia esse trono sendo visto, 99% das vezes é o tribunal de Deus sendo estabelecido. E quando esse tribunal é estabelecido, julgamentos vão sair de lá, sentenças vão sair de lá. Nós pregamos aqui vários dias sobre Lucas 18, quando Jesus disse assim, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E essa série de mensagens me abriu a mente para ver que existe um nível de resposta de oração que é um nível judicial. É uma oração que é respondida porque o tribunal se coloca, se assenta, se reúne para responder orações na base de sentenças judiciais. À medida que a gente for ministrando, você vai entender melhor isso. Mas Daniel diz que ele teve uma visão. Ele vê Deus assentado no trono, esse trono é um trono de fogo, há um rio de fogo que sai, rodas, que são rodas incandescentes. E ele diz que quando ele vê isso, é um tribunal se assentando, para liberar sentenças. Mas tem um detalhe, aliás, dois detalhes nesse texto. Ele não vê só um trono, ele vê tronos. E ele vê livros, diga assim, livros. E hoje eu quero falar para você e com você sobre esses livros. Sexta-feira aqui no Shabat, eu falei para os irmãos aqui, nós não transmitimos, não gravou, então só quem estava aqui ouviu. Nós falamos sobre um tipo de livro. Mas irmãos, hoje, eu estava estudando um pouco mais sobre isso, eu fiquei assustado, Márcio, o quanto a Bíblia fala sobre esses livros, e a gente não percebe.
Só que a partir de hoje você vai perceber. Mas a Bíblia mostra que nos céus existem livros. Eu tive uma experiência quando, no dia da inauguração aqui da igreja, eu vi um desses livros, um tipo desses livros, que é o livro da sua vida. Você sabia que tem um livro lá no céu, que é o livro da sua vida, que tem o seu nome lá? Então esses livros são reais. E nesse dia que eu tive essa experiência, pastor Gilberto, Deus abriu meus olhos e eu via anjos andando aqui, e eles anotavam. Eles carregavam penas e um pergaminho e eles anotavam, e o Espírito Santo falou assim: tudo que vocês fazem é anotado. Sabia quando alguém está pregando e você está mandando o WhatsApp, está sendo anotado? Sabia que quando alguém está pregando e você dá uma pescada assim, é anotado? Quando você reclama, é anotado. Quando você levanta para beber água, é anotado. Tudo é registrado. Mas vamos com calma. Já a Amanda está desesperada ali. Calma, Amanda. Até o seu desespero acabou de ser anotado. Mas a Bíblia fala desses livros. Jeremias vê esse tribunal também. Só que Jeremias chama esse tribunal de o conselho do Senhor. Vamos ler esse texto? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acabei não anotando. Se alguém conseguir achar aí para mim, deixa eu ver aqui. Jeremias 23, 18. Diz assim Jeremias 23, 18: mas qual deles esteve no conselho do Senhor, para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra, diz o Senhor. Irmãos, Jeremias e muitos desses profetas, eles tiveram uma visão do trono de Deus, e Deus assentado nesse tribunal. Daniel chama de tribunal, Jeremias chama de o conselho do Senhor. A palavra conselho é uma palavra hebraica que significa assentar-se em reunião para revisar e tomar decisões. Todas as vezes que você vê escrito conselho do Senhor, está falando de uma reunião em que Deus se reúne junto com outros para revisar algo e tomar decisões. O profeta Micaías vê esse tribunal, vê esse conselho, e ele vê Deus perguntando: quem vai sair para enganar os profetas? E aí um espírito de mentira se apresenta. É um texto doido. Um espírito de mentira se apresenta e diz: eu vou. E Deus chega e fala: pode ir, você vai ter vitória. Tem um salmo que Deus se reúne nesse conselho e ele confronta os principados que governam as nações, dizendo assim: vocês têm promulgado a injustiça, vocês têm pervertido o caminho. Irmãos, eu não sei porquê, mas Deus, ainda que Ele seja soberano, Ele escolhe se reunir
no conselho celestial, no tribunal celestial, e fazer com que a sua criação participe das decisões que ele vai tomar. Algumas coisas estão caindo, algumas escamas estão caindo de mim, dos meus olhos. Por muito tempo eu acreditei que Deus estava sentado no trono tomando decisão e ninguém participava de nada. Ele decidiu, acabou e já era. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que muitas vezes Deus vai reunir o tribunal, Deus vai reunir esse conselho, Ele vai revisar, Ele vai ver coisas e Ele vai tomar decisão junto com outros. É por isso que Apocalipse mostra 24 tronos, 24 anciãos. Há muita discussão de quem são esses 24 anciãos, mas eu acredito que esses 24 anciãos são uma representação do conselho de Deus. Daqueles que Deus chega e diz, tem que acontecer algo, e eles conseguem aconselhar, eles conseguem participar do que Deus está dizendo. Então, o que você precisa entender? Quando Deus se reúne no tribunal, nesse conselho do Senhor, Ele vai revisar algo, Ele se assenta com outros para revisar algo, para tomar decisões. E aí a gente volta lá para o texto de Daniel. Daniel diz que quando esse tribunal se assenta, livros são abertos. Por quê que ele viu livros sendo abertos? Entenda o seguinte: algo vai ser revisado, algo vai ser analisado e sentenças vão ser dadas. Todas as vezes que Deus reúne o conselho celestial, o tribunal celestial, livros são abertos. E é do que está escrito nesses livros que saem as sentenças, Márcio. As sentenças não saem aleatórias. Sabe por quê? Porque num tribunal, o juiz toma decisões baseado em fatos. O juiz vai analisar os autos, ele vai analisar os documentos, e aquilo que está escrito, aquilo que está ali é o que vai ser analisado. Então, quando Daniel vê o tribunal se assentando, ele diz assim: eu vi os livros sendo abertos, ou seja, a reunião começou e Deus, junto com o conselho celestial, vai começar a analisar o que está escrito ali. Então, para a gente entender, a gente precisa saber que livros são esses. E eu vou mostrar para você pelo menos 5 livros que a Bíblia fala. E que são 5 livros que tem a ver com a sua vida. Vamos ver? Primeiro livro. Alguém arrisca dizer qual é o primeiro livro? O livro da vida. Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 12. Apocalipse 20, 12. Diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Olha aí a expressão, e livros foram abertos. Diga assim: livros foram abertos. Olha para o seu irmão e diga assim: livros foram abertos. Outro livro, ei, para aqui. Diz que livros foram abertos e outro livro foram abertos. Então só aqui eu vejo que tem distinção de livros no céu. Existem livros e tem outro livro, que é o livro. E que livro é esse?
o livro da vida. Diga assim, o livro da vida. E aí diz assim: os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. Então existe, a Bíblia fala desse livro que é chamado de o livro da vida. Irmãos, vamos ler mais um texto. Apocalipse 13:8. Passou uma pena de anjo aqui. Hã? Meu Deus do céu. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O livro da vida também é chamado de o livro do Cordeiro. Vou ficar bem de frente na câmera para dizer uma coisa. A humanidade está dividida em dois grupos: os que têm o nome no livro da vida do Cordeiro e os que não têm o nome no livro da vida. Simples assim. Nesse exato momento, os 7 bilhões de habitantes no planeta Terra estão divididos em dois grupos. Um grupo tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e o outro grupo não tem. Agora, o que isso fala para nós? O que isso tem a ver? Vamos ler um outro versículo? Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 15. Se prepara para você se segurar na cadeira. Apocalipse 20, 15 diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Peraí. Haverá uma última sessão do tribunal. Vai ter um dia, Renata, que Deus vai chegar e vai dizer assim: hoje é a última sessão desse tribunal celestial, dessa era. Porque depois desse tribunal, a criação nunca mais vai ser a mesma. Então vai ser a última reunião e a grande reunião. Apocalipse 20 diz que o mar vai dar os mortos, a terra vai dar os seus mortos, tudo vai ter que comparecer diante desse trono, livros vão ser abertos e o livro da vida vai ser aberto. E esse livro da vida vai ser revisado, vai ser olhado. E todos que não estiverem com o seu nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Irmãos, por que eu acredito que essa mensagem do tribunal celestial precisa crescer e alcançar o máximo de pessoas possíveis? Porque isso aqui muda muita coisa. Primeiro, o dia do juízo não é o Deus Pai que está lá sentado, não é o Pai reunindo com a família, é o Deus que é justo juiz se reunindo com a sua criação. Qual é o problema do mundo hoje?
e até parte da igreja diz assim: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é amor. Deus não pode ver a sua criação queimando no lago de fogo e enxofre, porque Ele é amor. Deixa eu dizer uma coisa: o amor está sendo manifesto hoje e agora, quando Ele está chamando os homens ao arrependimento. Mas o dia que chegar diante desse tribunal, ali não vai estar em foco se Deus ama ou não, vai estar em foco o que está escrito no livro. Você não vê em nenhuma parte falando assim: os que Deus amou, Deus poupou, os que Deus não amou, Deus condenou. Está escrito, irmãos, está escrito. Se alguém quiser ficar atribulado, fica atribulado com a Bíblia, está escrito, e é simples, não é para a gente complicar. Tem um livro, o livro da vida do Cordeiro, que no dia desse grande juízo vai ser aberto. E o que vai ser analisado? Seu nome está lá? O meu nome está lá? Se sim, se não, acabou. Não tem nada. Eu li esse texto várias vezes, Patrícia. Não vi nada dizendo, não, porque se amou, porque foi isso. Não, é simples. Os que não foram achados com os seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Um dia os discípulos foram expulsar demônios, curar enfermos, voltaram rodando, correndo igual Luiz, voltaram dando cambalhota, piruleta, voltaram falando em línguas, todo aquele negócio. Aí Jesus chegou para eles e falou assim: gente, baixa a bola. Sabe o que vocês têm que ficar contentes? Que o nome de vocês está escrito no livro, nos céus. É isso que vocês têm que estar contentes. Agora, como eu tenho o meu nome escrito no livro? Se rendendo a Jesus, se curvando diante desse nome que é sobre todo nome. Você está entendendo que é muito mais do que ser crente evangélico? É ter o nome escrito no livro da vida. Não é o quanto Deus me abençoa ou deixa de me abençoar, o meu nome está escrito no livro da vida. Como eu sei que está escrito? Quando eu invoco o nome do Senhor, como eu me rendo a esse nome, e aí, quando eu me rendo a esse nome, o próximo passo meu é descer as águas do batismo. Porque quando eu me batizo, é como se eu estivesse fazendo uma confissão pública, que eu creio, e aí o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa entregar. Então, quando o tribunal se assenta, o primeiro livro é o livro da vida. Vou te dar mais um detalhe. Se o seu nome estiver no livro da vida, você vai enfrentar um outro tribunal. Se o seu nome não tiver, aí é outra conversa. Porque se os que não têm o nome no livro da vida vão para o lago de fogo, para onde vai os que têm o nome no livro? Para a eternidade. Acho que hoje nós estamos falando o mingauzinho da fé, né? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Agora olha que interessante, eu achei um texto, Salmo 69, verso de número 28. Olha que oração.
Salmo 69, verso 28. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. O salmista está orando pelos ímpios, pelos que maquinam o mal, por aqueles que andam em trevas, e ele diz assim: Deus, arranca o nome deles do livro da vida, que eles não sejam encontrados no rol dos justos. Rapaz, que oração é essa? Mas por que eu estou lendo esse versículo? Não é para você orar por aquele que pisou no seu pé, falando: Deus, tira o nome dele do livro da vida. Não é isso não. É para provar para você que a Bíblia fala desse livro. Moisés falou, Moisés chegou a pedir: Deus, se o Senhor não fizer isso, tira o meu nome do livro da vida. Então essa história do livro da vida, ela é real. Existe um livro no céu chamado o livro da vida. É onde estão o registro de todos aqueles que são servos de Deus da antiga aliança, e na nova aliança são todos aqueles que se renderam ao Cordeiro. Por isso ele é chamado de o livro do Cordeiro. Olha para o seu irmão, dá um sorriso e fala assim: eu estou com o meu nome no livro do Cordeiro. Aleluia. Oh, não, isso merece uma rajada de línguas. É! Jesus falou: se alegra, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O seu nome está no céu. Eita, mistério. Oh! Mas vamos para o segundo livro. Eu chamei esse livro de o livro do propósito. Vamos ler um texto. Salmo 139, verso de número 16. Gente, o negócio aqui em cima está tenso. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Mas vamos ler mais um texto para você entender. Jeremias 1:5. Jeremias capítulo de número 1, verso de número 5. Olha Deus dizendo para o profeta: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quem estava aqui na sexta, a gente trabalhou mais isso. Hoje eu não vou gastar muito tempo nisso. Mas tanto Davi quanto o profeta Jeremias receberam a revelação de uma coisa poderosa, que se você entender isso, vai mudar a sua vida. Davi disse o seguinte, que antes que ele se formasse no ventre, ou quando ele estava sendo formado no ventre, diante de Deus tem um livro, e todos os dias de Davi já estavam escritos nesse livro antes deles acontecerem. Até quinta-feira eu achava que esse livro tinha a ver com algo determinado. Tipo assim, um exemplo, Deus determinou que eu tinha que casar com a Neide, então eu ia de alguma forma, em algum momento eu ia casar com a Neide. Só que eu entendi agora que isso não é bem assim. Que na verdade, juntando os dois textos, eu entendo o seguinte, Beth. Quando não havia nada, só havia Deus, Ele já determinou
todo um propósito. Ele tinha e estabeleceu um propósito. E aí, quando ele estabeleceu esse propósito, ele falou: eu preciso de pessoas para cumprir esse propósito. E aí, lá na eternidade, ele determinou: um dia vai nascer o Márcio Gonçalves, o Márcio Lemes, o Lucas, a Angélica, a Tamara, a Kátia, o Gilberto, o Rubens, porque essas pessoas vão cumprir o meu propósito. É por isso que ele disse para o profeta Jeremias: Jeremias, antes que você se formasse no ventre, você já estava escolhido. Eu já te conhecia. E quando você estava no ventre, você já estava separado. Para quê? Um dia Deus falou: eu vou precisar de um profeta para profetizar as nações. Vou formar o Jeremias. Nós achamos que nós temos propósito e a gente coloca Deus nesse propósito. Deixa eu explodir esse seu pensamento. Não é isso. Deus tem um propósito e Ele inclui você no propósito dEle. Então o que é a vida cristã? É você descobrindo o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não dá uma pirada aqui sair, não? Imagina, Gilberto, o dia que você nasceu era o nascimento de um propósito. Beth, você nasceu no dia 31 de dezembro. Ô data! A Beth já contou, pode contar, Beth? A Beth teve que passar por cura, porque nasceu no dia 31 de dezembro. Família reunia, fazia bolo, tomava churrasco. Beto também? Eita, Beto. Então o Beto vai poder confirmar se é assim. A família reúne para passar o final do ano junto. Come, bebe, faz churrasco, aquele negócio todo. Depois um parente, lá para 1, 2 horas da manhã do dia 1º, abre a geladeira e fala: eita, gente, tem o bolo aqui do fulano para comemorar o aniversário. Quando não, o povo vem, dá um abraço, fala parabéns. Não deu para dar um presente. Por quê? Porque já gastou tudo. O dinheiro no Natal. E aí tinha que comprar o negócio para fazer o pavê. Tinha que comprar o cheste. Cheste, 100 e poucos real. Aí fica entre o cheste ou entre o presente. Você ficou traumatizado, Beto, de ter nascido no dia 31? Mais ou menos, né? Final do ano é tudo caro. Se vai alugar um salão para comemorar, é o dobro do preço. Tudo mais caro. Mas pensem nisso. Um dia Deus tinha um propósito. E aí Deus chegou e falou assim: eu vou trazer à luz a Beth, para ela cumprir esse propósito. Eu vou trazer à luz o Beto, para cumprir esse propósito. E eles nasceram num dia que a maioria não quer nascer, mas eles nasceram num dia exato, porque era propósito de Deus. Então o primeiro livro que é aberto no tribunal é o livro da vida. O segundo livro que é aberto no tribunal eu chamo de o livro do propósito. Então a questão, meu irmão, não é o quanto eu e você estamos vivendo feliz. A questão é o quanto eu e você estamos vivendo o propósito de Deus.
Um dia eu estava na cachaça, era cachaceiro, briguento, e Deus olhando e falando assim: velho, ele não está cumprindo o meu propósito. Eu não criei o Márcio para ele ficar se acabando na cachaça. Eu criei o Márcio porque eu tenho para ele pregar a minha palavra, ensinar a minha palavra. Eu tenho revelações que eu vou dar para ele. Eu tenho para ele ser um apóstolo. Eu tenho para ele andar as nações. Eu tenho para ele uma família. Eu tenho para ele coisas grandes e poderosas. Mas o Márcio estava querendo viver o propósito do Márcio. E nesse propósito eu queria beber, eu queria farrear, eu queria curtir. Mas Deus, no seu infinito amor, foi permitindo situações, circunstâncias que foram me empurrando. Foi apertando, foi afunilando. E um dia eu entendi e entreguei a minha vida para Jesus. O dia que eu entrego a minha vida para Jesus, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no propósito. Aí os anjos deram um brado de vitória. Falou: agora o cabeção entendeu. Aí um dia vem um profeta e fala: eu vejo você pregando a palavra. Mas o Márcio é tímido. O Márcio não acredita. Vem um profeta e fala assim: eu vejo você gravando CD. E eu olhei e falei: CD? Eu achando que eu ia ser cantor gospel. Depois está eu gravando CD de pregação. Eu falei aqui na sexta, o que são as palavras proféticas? Quando um profeta chega em você e diz assim: olha, eu estou te vendo assim, olha, eu estou te vendo assado, olha, Deus tem isso para você. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está revelando para você o que está escrito no livro do propósito da sua vida. Para que você nasceu, para que Ele te gerou, é só isso. Quando um profeta chega e diz assim: eu estou te vendo nas nações, não é que Deus vai fazer isso, Ele já fez isso. Ele só está revelando para você o que para Deus já aconteceu, mas que agora precisa se manifestar. E aí eu falei sexta aqui, irmão, sabe qual é a nossa oração? Tem que ser a nossa oração: Deus, revela o que está escrito no livro do propósito da minha vida, para que eu possa me alinhar com isso e parar de dar cabeçada, parar de sofrer. Sabe, irmãos, todo sofrimento é resumido em uma coisa: é a nossa relutância em viver o propósito de Deus para nós. Só isso. Todo o nosso perrengue é: eu quero fazer a minha vontade, e Deus falando: você nasceu para fazer a minha vontade. Só que, irmãos, Deus não se move. Não adianta você querer puxar Deus para a sua vontade. Deus não se move. E é aqui que tem a treta. Deus não se move e você está tentando puxar Deus. E Deus está lá parado falando: eu não vou. Você acha que eu vou fazer a sua vontade? Ei, bonitinho, queridinho, chuchuzinho, lindinho. Eu sou Deus. Vem fazer a minha vontade. Porque a minha vontade é boa, perfeita e... Aleluia. Então o primeiro livro é o livro da... O segundo livro é o livro do... Estão afiados. Terceiro livro, Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 12. Diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham, segundo o que estava registrado aonde? Verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia,
e a morte e o Hades, ou o inferno em algumas versões, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha. Sabe qual é o terceiro tipo de livro que tem no céu? O livro das obras. Tudo o que você faz ou deixa de fazer é registrado no livro das suas obras. Obrigado pelos aleluia, pelos glória a Deus. Porque a gente é ensinado que agora que você está em Jesus, você não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo. Só que não. Está cheio de relato na Bíblia, e o próprio Jesus falando que vai dar a cada um segundo as suas obras. Obras, para mim, são coisas sendo feitas. Parte do julgamento é o livro das coisas que você fez sendo aberto, ou as coisas que você deixou de fazer. Como você não está tão convencido, vamos ler mais textos, porque aí, se você quiser ficar chateado, você vai ficar chateado com o Espírito Santo. 2 Coríntios 5:10. Aleluia. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o quê? O tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que você faz está sendo anotado, e o que você deixa de fazer também. Não é só o que você faz de bom, o que você faz de mal, por meio do corpo. E aqui eu vou dizer dois tipos de corpo: o corpo e o corpo. O que você faz com a sua vida, seja bom ou mal, está sendo registrado no livro. E o que você faz no corpo, de bom ou de mal, está sendo registrado no livro. Volta lá, Raius. E isso para quê? Para que cada um receba de acordo com o quê? As obras praticadas. No dia do tribunal, abriu o livro da vida. O Ailton, tá aqui. Aí o Ailton, meu nome tá aí. Passei no primeiro livro. Segundo livro, o livro do propósito. Tá aqui, casou com a Renata, lembrou do aniversário de casamento. Essa é a luta do Ailton com a Renata. Tá aqui, o livro do propósito. Legal, Ailton. Viveu o propósito. Terceiro livro, o livro das obras. Lembrou do aniversário da Renata? Não. Apanhou da Renata na terra, vai apanhar no céu. Brincadeira. É o terceiro livro do que você fez. O que você está fazendo com a sua vida? É o que eu falei para Neide esses dias. Me mostra na Bíblia que fumar é pecado. Me mostra um versículo que diga assim: não fumarás. Não tem, irmão. Não adianta falar, não, a Bíblia fala que não pode fumar.
Me mostra um versículo que está escrito lá, não fuma. Não tem. Mas espera aí, o que o cigarro faz com o corpo? Destrói. Cada um vai receber segundo o que fez de bom ou de mal, através do corpo. Cuidar do corpo também faz parte de ser crente. Ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Vocês estão aqui? O que é bom e o que é mal está sendo anotado no livro de Obras. E Apocalipse e 2 Coríntios diz que quando esse livro é aberto, é para que você receba segundo o que está lá. Não é segundo, é porque eu era crente evangélico, é porque Deus me ama. Irmãos, quando o assunto é o tribunal, não tem esse negócio de ama ou não ama, é o que está escrito no livro. Não é se o juiz foi com a minha cara ou não, é o que está escrito no livro. Por quê? Se o juiz da terra não pode ser arbitrário, quanto mais o justo juiz. Irmãos, no céu não há passadinha de pano. Aqui na terra, quem tem dinheiro pode comprar. Se o juiz olhar e falar, cara, não fui com a cara do Sérgio, essa barbinha dele aí, não, vou dar um jeito aqui. E o juiz chegar e falar, não, o ganho de causa é para o outro. Pode recorrer, pode fazer o que for. Agora no céu não é assim. Quando o tribunal é estabelecido, Deus não vai olhar e falar assim, mas eu gosto tanto do Márcio. Ô Miguel, dá um jeitinho aí. Vamos tentar ajeitar as coisas. Não, pega o livro do Márcio Lemes. Pegou o livro. Está no livro da vida? Tá o livro do propósito, cumpriu. Pega o livro das obras. O Márcio cuidou da família, cuidou dos filhos, foi lá na igreja, pintou lá o estacionamento, fez isso, fez aquilo. Olha, esse dia que o Márcio chutou o cachorro, pisou no rabo do gato, deu uma patada na esposa, deu uma cacetada nos filhos. Está lá. Dá um glória aí, gente. Mesmo forçado. Esse glória foi anotado. Naquele dia eles deram glória forçado. Mas vamos lá, vamos ler mais um texto. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Nós vamos ler os versos 11 a 13. Diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O livro das obras do que você fez é aberto. Tudo o que você fez em Cristo, porque Cristo é o alicerce, mas cada um de nós está recebendo material para construir em cima desse alicerce. O alicerce, quem dá é Ele. Construir em cima do alicerce é responsabilidade minha e sua. E Ele diz que vai haver o dia. Que dia que é esse? O dia do tribunal de Cristo, em que o livro das obras vai ser aberto e vai ser passado pelo fogo tudo o que você fez. Verso 14: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá o quê?
receberá o quê? Verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o quê? Prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vai ter um monte de crente que você vai ver assim, chegando lá no céu, falando assim, chegando no céu, vou usar essa expressão, dizendo assim: ufa, quase. Foi por pouco. Velho, foi um fiapo. Jesus amado, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Vai ter anjo olhando para alguns falando assim: cara, sabe aquele, quando você era pequeno, você pulou algum corguinho, alguma coisa, que você pulou quando você chegou na beiradinha, você quase foi, voltou? O que vai ter de crente assim, vocês não têm noção. Mas olha que interessante, Paulo está dizendo o seguinte, que as obras vão ser passadas pelo fogo. O que sobrar vai trazer para a gente recompensa. O que não sobrar, prejuízo. Irmão, deixa eu te chocar. Vai ter um monte de crente que vai chegar lá e parece que ele tem muitas obras, mas era palha e feno, madeira. Palha, feno e madeira fala de coisas que a gente fez na carne, fala de coisas que a gente fez para o nosso ego. Vocês não, que vocês são santos, mas eu de vez em quando faço algumas coisas para dar uma parecidinha, para dar uma mostradinha, para me sentir bem, para me sentir amado. Vocês não, que vocês já mataram a carne de vocês. 2024 é só para mim matar a minha carne, vocês não precisam não. Mas sabe aquelas coisas que a gente espera um elogio, espera uma recompensa? Sabe aquelas coisas que você fala que faz para Deus, mas no fundo você está fazendo para você? A Bíblia fala que isso é palha, feno e madeira e vai passar no fogo. Aí eu fico pensando, todas as pregações que eu já fiz na vida, aí eu tô lá, meu Deus, aí o anjo fala assim: eita Márcio, eu não sei quantas são, mas eu vou chutar, né? Márcio, o tempo que você ficou lá, foram 10.000 pregações. E eu, meu Deus, tribunais de Cristo, ou tribunais celestiais, chaves do reino, jogos mentais, eita Deus. Aí Jesus olha e fala assim: vamos passar essas 10.000 pregações no fogo? Aí eu olho no fundo do tacho, sobrou 3 pregações. Senhor, e as outras 9.997? Palha, feno e madeira. Mas você fez para aparecer, você fez para se engrandecer, você fez e pegou a glória para você. Você fez porque você está virado, aí você usou aquela pregação para atacar, para fazer e acontecer, e não tinha nada a ver comigo. Você pregou na carne. Essa pregação sua aqui, você fez porque você tinha técnicas do seminário que você estudou. Isso aqui foi humano, não tem nada, não sobrou nada. Você só usou a minha palavra para você. Que pregação, né, para o dia 31 de dezembro. Sabe qual tem sido a minha oração, irmãos? Deus, passa no fogo enquanto é tempo. Sabia que a gente precisava pedir para Deus passar as coisas no fogo agora? É melhor que não sobre nada agora, porque ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Porque tem gente que vai esperar esse dia chegar. E nesse dia, irmão, já era. Fez, não fez, acabou. E o que fez, não sobrou, já era. Alguns vão ser salvos como pelo fogo, vão chegar raspando lá, vão chegar batendo assim. Vai ter gente chegando, os anjos com extintor.
E o cara com a roupa tudo esburacada, falando, meu Deus, olha aqui minha camisa, velho, estou todo chamuscado, com a cara toda preta. Será que isso dá problemas, falar cara preta? Dá pretofobia, não é racismo, sei lá, né? Vai chegar todo com a cara preta lá, fumaçado, cabelo fumegando. Aí o serafim vai olhar e vai falar, você é um serafim também? Falar nada, velho, eu cheguei aqui passando pelo fogo. Aí o anjo vai falar, pensei que você era um serafim, que você olha, você está cheirando queimado, hein? Vai ter crente que vai chegar lá, não é cheirando o bom perfume de Cristo, não, é cheirando fumaça mesmo. Aquele cheirão de fumaça. Vai ter um tempo que os anjos vão ter que sair só para dar uma limpada no céu, toda aquela fuligem de cinza. Mas vamos lá, vocês aguentam mais um livro? O quarto livro é chamado de o livro memorial. Eita, general das hostes, eu estou pirando isso aqui. Primeiro livro, ó, isso aqui está sendo anotado, hein? Amém, ó, está sendo anotado. Primeiro livro, livro da vida. Segundo livro, livro do propósito. Terceiro livro, livro da obra. Quarto livro, livro memorial. Sabia que tem no céu um livro chamado livro memorial? Vou provar. Malaquias 3,16. Aleluia. Malaquias 3,16 diz assim: depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito o quê? Foi escrito o quê? Um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Irmãos, Jesus um dia disse que nós vamos ser julgados pelo que sai da nossa boca. Irmãos, Malaquias diz assim: quem temia a Deus estava falando das coisas de Deus uns com os outros, e Deus estava prestando atenção. Fala para o seu irmão assim: Deus presta atenção no que você fala. Mas não é só isso. Ele chama o anjo, diz assim: faz um livro memorial dessa pessoa. A Bíblia sempre fala sobre algo que a gente não ouve muitas pregações. A Bíblia fala sobre levantar memoriais. O que é um memorial? É algo para trazer a lembrança, para trazer a memória, mas com um propósito de recompensar. Então vamos lá, resumindo. Existe um livro que aqueles que temem a Deus têm, aonde Deus anota coisas especiais que você faz. Eu arrisco dizer que são coisas que Ele te faz, que você faz pelo temor que você tem a Ele. São coisas que excedem a justiça. São coisas que Ele não te pediu e você faz. Deus chega e fala assim: anota isso aí. É aqueles servos que vão além, que não faz só o que o Senhor manda. Deus fala assim: escreve um livro memorial, porque vai ter uma hora que eu vou recompensar ele por causa disso. Obrigado pela empolgação. Lembrando que eu tenho até meia-noite para pregar, então hoje eu estou tranquilo.
Calma, eu sei que você deixou o chest no fogo. Atos 10, versículo de número 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Espera aí, Cornélio está aqui, ele é gentil, ele ora, ele é um cara de oração, e ele é um cara, essa versão diz esmolas, mas na verdade, o que Cornélio fazia? Ele via o estrangeiro, ele ajudava, ele via o pobre, ele ajudava, ele via a viúva, ele ajudava, ele dava ofertas de justiça. Aí o anjo aparece para Cornélio, porque Pedro vai ser enviado para Cornélio para falar da salvação. E o anjo vem para preparar Cornélio, e o anjo chega assim, e não diz assim: Cornélio, porque Jesus te ama, vai vir um cara falar sobre a pregação do evangelho. Cornélio, o anjo diz para Cornélio o seguinte: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas, as suas contribuições foram escritas num livro de memória. E hoje Deus olhou o livro e ele falou assim: espera aí, esse cara ora, esse cara faz atos de justiça, nós fizemos alguma coisa por ele? Aí de repente um anjo chegou e falou assim: ó Senhor, o Senhor respondeu as orações, mas assim, não teve nenhuma recompensa além. E esse é um cara que vai além, porque nem judeu ele é. Ele está fazendo o que é próprio dos judeus, mas ele nem judeu é e está fazendo. Aí Deus chegou e falou assim: vou levar Pedro lá para levar a salvação para esse cara. E não só para ele, para a família dele inteirinha. Meu Deus, gente. O cara está fazendo coisa aqui na terra e nem sabe que isso está sendo anotado no céu. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você faz além do que Deus te manda, no temor do Senhor, é anotado como uma oferta memorial diante de Deus. Vai chegar uma hora que Ele vai recompensar. Vai ter gente que no dia do juízo, Deus vai falar assim: agora traz os livros memoriais desses que me temiam, porque eu vou dar uma recompensa especial para eles. E agora eu vou te ensinar uma oração. Está preparado? Abra sua Bíblia em Esther, capítulo de número 6, verso de número 1. Olha o que diz: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas, mas tem uma versão que diz assim: o livro das memórias, ou o livro memorial do seu reinado, e que o lessem para ele. Irmãos, o rei mais poderoso da época está com insônia, contou carneirinho, não adiantou nada, tomou remédio, tomou um chá, não resolveu. Aí ele chama um dos servos e diz assim: traz para mim o livro das memórias do meu reinado, e lê. Aí os caras começam a ler. Aí eles lê que tem um tal de Mordecai, que um dia livrou o rei de morrer, porque tinha 2 eunucos que estavam tramando contra o rei, e ele descobriu, delatou isso, e o rei recebeu o livramento. Aí olha aqui que o rei diz: fizeram alguma coisa para esse homem? Aí
O servo diz assim: não fizeram nada. O rei diz assim: esse cara precisa ser honrado. O livro memorial tem coisas escritas para que eu e você sejamos honrados pelo rei. Vou te ensinar agora a oração. Ore assim: Senhor, dá uma olhada aí no meu livro memorial e vê se tem alguma coisa que eu fiz que eu ainda não fui recompensado, e pode mandar que eu estou preparado. Depois que eu vi isso, Beth, eu estou direto falando: Senhor, dá uma olhadinha aí no livro memorial aí. Vê se tem alguma coisa aí, meu Pai, que eu ainda não fui honrado, e pode me honrar. A Bíblia fala que Deus vai honrar. Ei, vocês estão aqui? Só que honra é para aqueles que o temem e aqueles que o obedecem além. É daqueles que o amam e fazem coisas para Ele além. É daqueles, deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que você fizer algo que custar, isso vai ser anotado no memorial. E você vai receber a recompensa, seja aqui ou seja no mundo vindouro, mas vai ter recompensa. Um dia os discípulos falaram assim: Senhor, o que vai acontecer com aqueles que deixaram pai, mãe, deixaram tudo? Jesus falou assim: olha, eles vão ser recompensados 100 vezes mais aqui e lá no mundo vindouro também. Por quê? Porque todas as vezes que nós sacrificamos algo pelo rei, é anotado no livro memorial. Nem todos os crentes têm esse livro. Esses livros são para os crentes que têm temor. São para aqueles que às vezes tiveram que deixar pai, mãe, sonhos, desejos. Aqueles que às vezes perderam tudo e no ápice perderam até as suas próprias vidas. Foram mortos, decapitados, envenenados por amor a Cristo. Eles têm um livro memorial. E no dia do juízo, esse livro vai ser aberto. Quando nós estivermos na presença do rei, eu acredito que o rei vai falar para os anjos: façam aqui 2 filas e deixem um corredor, porque agora vai ser aberto os livros memoriais. O livro daqueles que precisam ser honrados, porque entregaram, porque sofreram, porque choraram, porque padeceram por amor a mim e ao meu reino. Lembra quando Estevão morreu? O rei ficou de pé. Falou: eu não posso receber um cara desse sentado. Irmãos, o rei ficar de pé é uma honraria. Já pensou? Você está lá na ponta. Vamos imaginar que seja aqui na igreja, que Jesus vai vir aqui, sentar num trono aqui, e nós está tudo lá fora. E aí ele diz assim, fala para eles entrar. E aí quando a gente entra ali pela porta, ele dá um sinal: para aí, nós estamos tudo muvucado ali. E aí tem anjos, querubins, serafins, tudo aqui. E aí ele fala assim: eu quero que entre um por um. E aí é você entrando, e os anjos ficando de pé, abrindo asas, tocando trombetas, olhando você olho no olho. E Jesus pega e fala assim:
Abra o livro memorial agora, dele, e lê. Abriu mão do sonho de ser engenheiro, ser médico, ser advogado. Pegou tudo que tinha, entregou e foi para uma tribo lá não sei na onde. Um dia chegou no culto, tinha 2 moedinhas, tudo que tinha, foi lá e ofertou, porque viu um apelo para ajudar alguém. Foi humilhado, foi espizinhado por amor à minha palavra e permaneceu firme. Foi xingado, sofreu, veja o que você sofreu. O anjo está lendo e você está entrando. E o rei fica de pé. Que sentimento que você teria? De anjos olhando você no olho e te aplaudindo. Do rei de pé. E o anjo lendo o livro das memórias, das coisas que você fez. E aí você de repente fica meio constrangido. Fala, não, Senhor, não precisa. E o Senhor diz, não precisa. Porque eu sou o justo juiz. E ninguém passa desapercebido no meu reino. É hora de honrar você em público do que você fez no secreto. Porque você fez coisas para mim. Porque você abriu mão. Porque você sofreu. Porque você padeceu. Por amor a mim e permaneceu firme. Hoje é o dia de você ser honrado. Só que a gente não precisa esperar só lá. Isso acontece agora. Jesus falou, se orar em secreto tem recompensa. Se fazer certas coisas no secreto tem recompensa. Por que tem recompensa? Porque os anjos estão anotando no livro memorial. Vamos voltar lá para Malaquias. Nós estamos indo para o final, irmãos. Malaquias 3, verso de número 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles quem? Esses que temiam o meu nome e têm um livro memorial diante de mim. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Verso 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Os que temem a Deus e têm um livro memorial, além de ser recompensado, a promessa de Deus é, naquele dia, eles vão ser o meu tesouro pessoal. Irmão, já pensou? Jesus olhar para você e falar assim, vem para o meu lado. Você, oxe Jesus, por quê? Você vai ser o meu tesouro pessoal. Aonde eu estiver, você vai estar. Jesus está em Jerusalém, você está lá. Jesus foi para a Holanda, você está lá. Jesus foi lá para a Austrália, no reino milenar, você está lá junto do lado dele. E as nações olhando e falando assim, perguntando para o anjo Rubens, quem são esses? E o anjo falando assim, esses são os tesouros particulares do rei. Meu Pai da glória, meu Jesus. O 5º livro. E aí eu fecho. Está lá em Apocalipse 10, versos 8 a 11.
Desse eu não vou explanar muito. Apocalipse 10, versos de 8 a 11 diz assim: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vai e pegue o quê? Pegue o quê? O livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Verso 10: peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Verso 11: então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Que livro é esse? É o livro que contém profecias para as nações, povos, línguas e reis. Existem livros para nações. Existem livros para povos, do que Deus tem para uma nação. Irmãos, é por isso que o diabo quer nações, porque Deus tem propósito para nações, Deus tem propósito para povos, Deus tem propósito para línguas, e Deus tem propósito até para reis. E aí eu me lembro o dia que eu me reuni, o primeiro dia de governo do prefeito de Suzano, Rodrigo. Na época eu estava na diretoria do conselho. Oramos por ele. E quando terminou eu falei assim: prefeito, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei assim: assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que honram a Ele, e Ele despreza aqueles que desprezam a Ele. Se você honrar o Senhor, Deus vai abençoar o seu governo, e você vai destravar todas as obras que há anos estão travadas na nossa cidade. Você vai ser conhecido como o prefeito que realizou obras que nenhum outro prefeito realizou. Mas você vai ter que honrá-lo. Se cumpriu a palavra, ele pode não lembrar, mas se cumpriu. Ginásio de Suzano, 30 anos um esqueleto. Marginal do Rio Uno, anos. Mirante do Sesc, irmãos, ali virou um parque. E quantas outras obras na cidade, porque de alguma forma ele honrou o Senhor, de alguma forma ele deu glória ao Senhor. E quando eu estava lá com ele, era como se o anjo dissesse: Márcio, está aqui o livro do propósito que eu tenho para esse prefeito, come. Foi doce na minha boca, mas quando caiu dentro foi amargo, porque eu falei: Deus, chegar para um prefeito e dizer assim: se você honrar Deus, Deus vai te honrar, mas se você desprezar Deus, Deus vai te desprezar. Não é amargo? O cara pode se irritar, falar: chama a polícia lá, prende esse doido aqui. De uma forma, nós vimos aí pelo menos 5 tipos de livros que vão ser abertos no dia do juízo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Todos os dias, quando o tribunal se assenta para resolver algo da sua vida, esses livros são abertos.
E é baseado nesses livros que a sentença sai. Então hoje, se o tribunal está posto, os seres angelicais estão olhando junto com Deus. O nome dele está no livro da vida? Seu nome está no livro da vida? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí o anjo olha e fala: olha, o nome dele está aqui no livro da vida. Pega o livro do propósito. Ele está no propósito? E aí eu te pergunto: você está no propósito de Deus? Você pode não estar na plenitude, mas está num nível. Se não tiver, você fala: Senhor, eu quero estar no propósito para o qual eu fui criado. E fica tranquilo que Ele vai te colocar. Depois é o livro das obras. O que Ele está fazendo? O que Ele está fazendo da vida dele? O que você está fazendo da sua vida? Fala para o seu irmão: estou aqui no dia 31. Podia estar roubando, matando, podia estar na praia, mas estou aqui. O que você está fazendo de bem e de mal com a sua vida? E aí o anjo: opa, peraí, ó, ele teme ao Senhor. Ô fulano, busca lá o livro memorial. Vê aí. Olha, fez isso. Ele recebeu recompensa? Não, não foi recompensado. Chama o anjo da recompensa nessa noite. Porque no próximo ano, ele já precisa começar recompensado. E aí de repente o anjo chega e fala assim: está no propósito dele ser um profeta. Vamos mandar o livro para ele profetizar sobre nações, povos, línguas e reis. Aleluia, Jesus, eu creio nisso aí. Aleluia. Nesse próximo ciclo, alguns de nós aqui vamos ser colocados para profetizar para povos, línguas, reis e nações. Deus vai dar livros que não é para você ler, é para você comer. E quando você comer, vai vir a revelação. Obrigado, Celinho, por esse glória. Irmãos, 31 de dezembro de 2023. Amanhã, 1º de janeiro de 2024. Se eu e você passamos pela pandemia vivos, é porque Deus tem um propósito. Se 2023 foi difícil, você passou por luta, dificuldade, e chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito. O desafio que Deus está fazendo para mim e você nessa noite, é que nesse próximo ano, a gente viva uma etapa mais elevada dos propósitos de Deus. A gente entre de cabeça no que Ele tem para nós. A gente alinha a nossa vida para viver plenamente o que Ele tem para as nossas vidas. E que nós não sejamos só servos que obedecem o que Ele manda, mas que a gente seja aquele servo que vai além. Davi foi o servo que foi além. Deus não mandou construir templo. E ele falou: cara, eu não posso descansar sem Deus ter uma casa. E aí Deus olhou e falou: cara, gostei desse negócio aí. Só que você não vai construir a casa não. Seu filho vai construir, você não. Mas que eu gostei desse negócio, eu gostei. Que Deus possa achar em mim e você um coração que vai além. Que quando Deus vê eu e você conversando com outro irmão
que seja debaixo do temor do Senhor, para que um livro memorial seja escrito. Que nesse próximo ano você ore mais, para que as suas orações sejam anotadas no livro memorial. E que você contribua muito mais, para que as suas contribuições também sejam anotadas. E você receber muito mais recompensas. Para que um dia, eu e você possamos ver se cumprindo a palavra que diz: Deus está fazendo a diferença entre os que o servem e os que não o servem. Que nesse novo ciclo o Senhor possa passar todas as nossas obras pelo fogo, enquanto ainda dá tempo de construir coisas para a eternidade. Termino lembrando vocês de quando eu contei aqui do arrebatamento que eu tive, e eu via os terreninhos lá no céu, terreninhos demarcados, casas construídas, e eu perguntei para o anjo: o que é isso? Esses terreninhos demarcados. Ele falou: Márcio, esses terrenos são pessoas que ainda precisam se render a Jesus, porque quando elas se renderem, elas vão começar a construir algo aqui. E quando eu perguntei para aquele anjo: o que são essas casas? Ele disse: tudo o que vocês fazem na terra, constrói algo aqui. Aí eu perguntei, pastora Cátia: onde está minha casa? Que eu queria ver, né? Ele não me mostrou, não. Pelo menos eu acho que não me mostrou. Mas essa parte pula. O que nós fazemos aqui para Deus constrói algo na eternidade. Que 2024 você possa construir com ouro, prata e pedras preciosas. Aleluia. Vamos tomar a ceia. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Você que está em casa, pegue também o seu cálice, o seu pão. Se os irmãos quiserem ajudar a distribuir, mais irmãos, aleluia, fiquem à vontade. Mais irmãos que puderem ajudar a distribuir, aleluia. Oh, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Eu acredito, Senhor. Irmãos, eu acredito que hoje é um dia em que sentenças vão ser liberadas do céu, baseados nos livros que nós lemos aqui. O seu próximo ano não será como esse ano. Eu garanto para você. Garanto. Porque nós estamos recebendo uma chave do reino. Nós vamos pôr esse ano no tribunal. E os livros vão ser abertos. E coisas vão mudar na sua vida nesse próximo ano. Circunstâncias difíceis vão ser mudadas. Porque quando um juiz decreta algo, tem que ser executado. Nessa noite tem anjos executores aqui. Tem oficiais de justiça do céu aqui, que vão sair para executar sentenças que vão estar sendo dadas, vereditos que vão estar sendo dados ao seu favor. Livros memoriais vão estar sendo abertos nessa noite. E coisas que você fez para o reino vão ser recompensadas nesse próximo ano.
Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso.